E aí, todos tenham um bom dia na paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia, no quinto dia do propósito de fé, lendo a palavra de Deus, para que vocês possam tirar lições, reflexões, aprendizado, para que possa gerar conhecimento e sabedoria para a sua vida. Hoje nós vamos ler Gênesis 19, 20 e 21. Para você que está entrando hoje com a gente nesse propósito, aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, ou aos domingos, às 8 horas da manhã, você tem a oportunidade também de estar nos seguindo através do Reels no Instagram. Nós estaremos aí postando para que você possa também nos acompanhar todos os dias. E fica uma mensagem para vocês que estão nos ouvindo e que está iniciando esse propósito, ou que já está com a gente nesse propósito nesses 5 dias. Propósito de Fé 365. Nós estaremos aqui abreviando em PDF 5, ou seja, é o quinto dia do propósito de fé. Para vocês que estão aqui com a gente neste momento, e para vocês que vão nos assistir aí no Instagram, fica uma mensagem. O homem, ele não se mede pelas suas roupas, pelo que tem, pelo que está vivendo, mas sim o homem é medido pelo seu caráter, pelo seu comportamento e pelas suas ideias, pelas ideias que defende. Que você possa ir muito mais além do que as aparências. Que você possa viver uma vida de autenticidade, com as suas ideias, com as suas convicções, mas que elas possam ser construtivas, possam impactar a sua vida, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal, profissional, mas também que possa alcançar outras vidas e assim transbordante, ao transbordar, que isso possa transformar o meio, o ambiente onde você se encontra. Aqui nesse propósito, nessa ideia que nós colocamos em mente, de poder ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nesses 365 dias do ano, nesse PDF 5 no quinto dia, eu espero que ao nós realizarmos dia a dia esse propósito, que isso possa ser edificante para a sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta que milagres acontecerão. Você vai aprender muito com esses homens de fé, vai aprender muito com a palavra de Deus, porque ela é manual para nossas vidas. Fica aí o agradecimento a todos que já estão com a gente aí, Andresa, minha esposa, Cláudio e todos que entraram e que estão com a gente nesse momento, nos acompanhando ao vivo no PDF 5, Propósito de Fé 365. Gênesis 19. Vamos iniciar. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló levantou ao seu encontro, e inclinou o seu rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E de madrugada levantareis e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Observem que nessa passagem que os anjos do Senhor que estavam aí visitando Sodoma, que foram a Sodoma, eles preferiram não estar na casa de Ló. Ao contrário de quando eles foram à casa de Abraão, que eles foram, cearam com Abraão, estiveram com Abraão, porque Abraão tinha uma vida com Deus.
E Ló, infelizmente, estava num lugar que era Sodoma e Gomorra, que era um lugar de muito pecado, um lugar profano, onde as pessoas não tinham mais essa comunhão com Deus. E por isso que os anjos rejeitaram estar na casa de Ló. E porviu com eles muito, ou seja, insistiu muito. Foi aí então que os homens vieram com ele e entraram em sua casa. E fez banquetes, e cozeu bolos em levedura, e comeram. E antes que deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, para nós, para que os conheçamos. Essa palavra conheçamos tem um sentido para que nós possamos ter intimidade com eles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e diz: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Faravô-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz de tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Na realidade, esses habitantes de Sodoma, que eles estavam no mais alto nível de perversão, de sexualidade, eles queriam ter relações com esses estrangeiros. E Ló então oferece as suas filhas para que esses homens, esses habitantes de Sodoma, pudessem se satisfazer com suas filhas e deixassem em paz aqueles homens que eram estrangeiros e que agora habitavam, que estavam ali hospedados na casa de Ló. Aqueles homens que eram anjos do Senhor, porém, estenderam suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, as tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os fora deste lugar. Você lembra quando os anjos estiveram com Abraão? Abraão, ele rogou para que se tivesse um homem justo que seja na cidade, que Deus pudesse poupar aquele homem. Então aqui, o Senhor Deus, atendendo o pedido de um homem de fé, que era Abraão, que é o pai da fé, ele então vai tentar tirar Ló e toda a sua família de Sodoma, para que ele pudesse vir com o seu juízo sobre essa cidade. Então diz: porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e diz: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos de seus genros. Muitos homens que vêm trazendo a palavra de Deus ao coração de outros homens, eles são zombados, escarnecidos, ignorados, e a palavra acaba não entrando no coração desses homens, porque não há fé suficiente para receber essa palavra. Assim aconteceu com os genros de Ló. Eles não acreditaram que isso poderia acontecer. É bom vocês estarem sempre vigilantes a cada palavra que vocês recebem. Por isso que esse propósito 365 é muito importante, porque aqui vai ter mensagens que estarão sendo trazidas ao seu coração, para que você possa sair dessa vida que você se encontra,
para que você possa ser liberto dessa situação, para que você possa receber a bênção e o milagre de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, não percebem isso, não dão ouvido, ignoram, assim como aconteceu com os genros de Ló. E observem que quando Deus tem um propósito com uma pessoa, Ele quer salvar a ele e a toda a sua família. Então ore pela sua família. Você que está nesse propósito, você não está só, você está com a gente, mas você está com um propósito maior. Por você, pela sua evolução, pelo seu crescimento e pela sua família. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens se pegaram pela mão, seguraram Ló pela mão, e pela mão também de sua mulher, de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora daquela cidade. Ló e sua esposa, então, resistindo, não estavam querendo sair, mas, porém, os anjos os tiraram da cidade. Por misericórdia, a pedido de um homem de Deus, Abraão, que havia feito esse pedido a Deus. Então, se você, que é homem de fé, e precisa alcançar alguém da sua família, algum amigo, algum ente querido, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Se você tem comunhão com Deus, com certeza Ele vai te atender. Assim como fez, salvando Ló e tirando a sua família ali de Sodoma, antes que Deus o destruísse. E aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, porque para não pereças. E Ló diz: ora, não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade e que falasse. Os anjos atenderam então o pedido de Ló, para que ao invés de ele ir para o monte, que ele fosse para essa cidade. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló, contrariando as orientações dos anjos, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Observe que a mulher de Ló não queria sair daquela vida, daquele lugar. Ela olhou para trás como que se, nossa, eu estou largando, estou deixando tudo para trás, tudo aquilo que nós construímos, ou aqueles costumes, ou aqueles valores, aquela perversão em que eles viviam ali. Então o coração dela não estava em Deus, o coração dela estava naquele lugar. Quantos de nós estamos colocando o nosso coração, talvez, em coisas fúteis, em coisas que vão só nos destruir, ao invés de colocarmos o nosso coração no Senhor? Fica aí também essa reflexão para vocês. Abraão levantou-se nesta manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça de terra subia, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava, uma cidade de perversão. Observem que Deus não quer destruir as pessoas, porque Ele deu chance para que todos pudessem buscar a Deus e se converter ao Senhor. Deus, Ele ama o homem, Ele não ama o pecado. O que Deus quer eliminar é o pecado.
E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse, presta atenção, Ló e as filhas de Ló saíram de Sodoma, cidade de perversão, de muito pecado. Mas infelizmente a perversão não saiu do coração das filhas de Ló, e nem de Ló. Então a primogênita disse a menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber de vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor, veja que eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também essa noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele que ela se deitou, e nem quando ela se levantou. Olha que tamanha perversão. E concederam-se as duas filhas de Ló de seu pai, e conceberam. Elas tiveram filhos de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou ela de Moabe. E este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe de Benjamim. Esse é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Essa geração de Moabe e de Amon vai dar origem à descendência de Ló. E esse povo foram os principais povos que eram contra o povo de Israel, o povo de Deus. Você observe que aqueles que não seguem o propósito de Deus, a sua descendência, ela será também perversa. Ela estará fora dos caminhos do Senhor. Que você possa cuidar dos princípios, dos valores dentro da sua casa, dentro da sua família, para que seus filhos possam ser bênçãos, para que sua descendência possa ser bênção, não apenas para você, mas e nem para eles, mas para todas as gerações, que elas possam ser benditas na terra. Capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Abraão tinha errado uma vez quando entrou no Egito. Para que eles não pudessem atentar mal contra a sua vida, pediu que Sara falasse que era irmã. Na realidade, Sara era meia-irmã de Abraão. Mas ele era marido de Sara. Para que eles não atentassem contra a vida dele, matassem e possuíssem a sua esposa, ele pediu que falasse que ela era a sua irmã, ignorando o fato de eles serem casados. E assim ela fez. E o rei Abimeleque de Gerá, ele tomou Sara para ser sua esposa. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus revelou isso a Abimeleque. Por quê? Porque com certeza Abimeleque tinha comunhão com Deus. E Deus queria livrar Abimeleque dessa maldição. Mas Abimeleque ainda não se sentia chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo que ela é irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse Deus em sonhos, bem sei que na sinceridade do seu coração fizestes isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Às vezes tem coisas que acontecem na sua vida que você deseja muito e isso acaba não acontecendo e você fica muito frustrado e às vezes você até se levanta contra Deus. Pare para poder refletir sobre essa passagem. Talvez seja Deus te livrando de algo muito pior, de uma maldição sobre a sua vida, de algo que vai destruir a sua vida. Então, em tudo, dê graças ao Senhor.
Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta ele é, e rogará por ti para que vivas, porém, se não lhes restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos, e nós não deixamos essa palavra de Deus entrar em nossos corações e transformar a nossa vida, e mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, porque não há mais temor de Deus. As pessoas estão vivendo num mundo em que tudo pode, em que o fútil, o fugaz, ele se tornou rotina, e não há mais temor a Deus. Aqui nesse propósito, o que nós queremos é suscitar no seu coração a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala temor, é você acreditar, você ter fé, você seguir os caminhos do Senhor, para que sua vida possa ir bem, para que você possa ser abençoado. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, tire lições para a sua vida, desde que ela impacte a sua vida, que ela transforme a sua vida, porque assim você será abençoado. Então Abimeleque ele temeu, chamou então Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizestes? Em que pequei contra ti? Para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado, tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. É o que temia Abraão, pensava que ninguém temia a Deus. E Abimeleque e sua família sim, temia o Senhor. E assim temendo, ao dizer certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não é filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo Deus sair errante da casa de meu pai, e lhe disse: seja essa a graça que me farás em todo lugar onde chegares. Dize de mim, é meu irmão, para que ele não pudesse ser ferido de morte pelas pessoas que quisessem possuir a sua esposa. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara diz: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque até então, devido ao fato de ele estar em pecado com a mulher de Abraão, por mais que ele não a tocou, mas ele a pegou para a mulher, para si, então, nesse momento, Deus feriu, deixando-os infecundos. Então, a partir do momento que ele devolve a esposa de Abraão, Sara, Abraão ora por ele, porque ele é profeta de Deus, e assim, então, a maldição cai por terra. Então, preste atenção, irmãos, preste atenção aqui nessa palavra. Se estiver fazendo algo que esteja desviado do caminho de Deus, endireita-se, entre para o caminho do Senhor, que com certeza a bênção do Senhor virá sobre você. Com certeza as maldições cairão. Essa é a reflexão sobre essa mensagem, sobre essa palavra aqui. Orem, busquem o Senhor, estejam em comunhão com o Senhor e refaçam os seus caminhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres, os ventres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara. O que Deus havia prometido para Sara? Na sua velhice, um filho. A Abraão, na sua velhice, havia prometido um filho. Isso há 25 anos atrás. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado.
Às vezes nós queremos algo para a nossa vida no nosso tempo. Aqui fica uma palavra de reflexão também para a sua vida. As coisas às vezes não acontecem no nosso tempo. Por mais que nós esforcemos, por mais que nós possamos agir para que isso aconteça no nosso tempo, há também um tempo determinado por Deus. Saiba aceitar o tempo de Deus na sua vida. Porque quando nós não aceitamos o tempo de Deus na nossa vida, como fez Abraão e Sara, que Sara pegou a sua serva Agar e deu a Abraão como esposa para que tivesse um filho, porque eles de uma certa forma ficaram ansiosos porque já se passavam muitos anos sem que Sara tivesse o filho da promessa que Deus havia dito a Abraão que ele teria. Então Sara, tentando encurtar o caminho no seu tempo, quis dar esse filho como descendente a Abraão, porque também seria seu filho, porque Agar era sua serva. Mas o que acontece? Nasce Ismael, filho de Abraão, e vocês vão ver o resultado disso. Hoje nós vimos o resultado disso, né? Nós temos essas guerras que acontecem aí do povo de Israel com os muçulmanos, os palestinos, né? Fruto desse desvio do caminho, fruto do fato de Sara e Abraão não esperar o tempo certo do Senhor. Isso repercutiu por todas as gerações de Abraão. Ismael foi abençoado de sobremaneira porque ele teve milhares de descendentes. Isaac também terá. A diferença é que Isaac era o filho da promessa, o filho que viria no tempo de Deus para a bênção na vida de Abraão e Sara. Então, evite de tentar acelerar aquele propósito de Deus na sua vida, fazendo coisas, passando por caminhos, encurtando caminhos, passando por lugares que talvez não seja o caminho determinado por Deus, porque isso pode trazer consequências indesejadas para a sua vida. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, assim como havia feito a promessa e aliança com Deus, de circuncidar todos da sua casa. A circuncisão é uma marca de que você, nessa época, você tinha a comunhão com Deus. E essa foi a aliança que Abraão fez com o Senhor. Quando era da idade de 8 dias, então, circuncidou Abraão a Isaque, como Deus lhe tinha ordenado. Aí vocês podem perguntar, mas se eu soubesse o que Deus me ordena, eu também faria. Será? Porque nós temos a palavra do Senhor aqui, que é orientação, é alha, professor para as nossas vidas, nos orienta para o caminho da verdade, da justiça, do amor. Será que nós temos seguido esse caminho? Será que nós temos seguido essa ordenança de Deus para a nossa vida? Então é preciso que nós possamos ter a Bíblia Sagrada como um manual de vida, de ordenança de Deus, para que nós possamos sermos abençoados. Então disse Sara, Deus tem me feito riso, porque Isaque significa isso, sorriso, alegria para a vida de Sara. Anteriormente ela tinha sorrido dos anjos que havia feito a promessa a Abraão de que ela teria um filho, como se deboche, como que eu, já velha, poderia ter um filho na minha velhice? Agora ela sorri de alegria. Todo aquele que ouvir se rirá comigo, ou seja, se alegrará comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, Ismael, a qual tinha dado a Abraão, zombava dele. E disse a Abraão, ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Disse Sara aí a Abraão para poder deixar Sara embora, que Ismael fosse embora, porque Ismael não iria compartilhar, herdar a herança de Abraão, não seria herdeiro de Abraão. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Porém Deus disse a Abraão em sonho, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, no caso Ismael,
acerca da tua serva, Agar, em tudo que Sara te disse, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Ele reafirma aí que Isaque seria a descendência abençoada de Abraão, mas que também o filho da serva farei uma nação, porquanto é também a sua descendência. Deus mantém a promessa que tinha feito a Abraão. Independente se fosse filho da serva egípcia ou de Sara, que era o filho da promessa, Deus abençoaria sobremaneira aí todos os descendentes de Abraão, tanto Ismael quanto Isaque. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-lhe sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E consumida a água, então a água acabou, não tinha mais água. Ela colocou ali Ismael debaixo de uma sombra de uma água, porque ela não queria ver seu filho morrendo próximo dela. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou muito. E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde estás. Tem algum problema na sua vida? Está tendo alguma dificuldade, alguma dor, alguma enfermidade, uma doença que pode tirar a sua vida, ou da sua família, ou de alguém que você ama muito, de um amigo? Está passando por algum problema que você já não está aguentando mais de tanta angústia, de tanto sofrimento? Clame ao Senhor. Se preciso for, se prostre, chore e busque a presença de Deus. Se arrependa, busque a presença do Senhor, clame ao Senhor, que com certeza o Senhor inclinará os seus ouvidos e atenderá, se você tiver fé no seu coração. Esse é o princípio básico para que milagres possam acontecer na sua vida. A fé, você acreditar firmemente. E ela, ao chorar, Deus ouviu. Ouviu Deus a voz do menino e bradou ao anjo, como diz. E aí, continuando: ergue-te, levanta o menino e pega-te pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Então, na hora do desespero, Agar não via o que ela vai ver agora, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Talvez momentos de dificuldade, de luta, de grande desespero, nós acabamos fechando a nossa visão para a realidade, para novas possibilidades. Então, é por isso também que é importante essa comunhão com Deus, essa fé, nós acreditarmos que nós geramos um estado de confiança, de bem-estar, em que nós abrimos a nossa visão para outras possibilidades. Deus nos inspira, nos instrui para outras possibilidades. Quando nós não deixamos o medo e o desespero tomar conta do nosso coração, mas sim deixamos a fé tomar conta de todo o nosso ser, nós passamos a ter uma visão multifocal. Vemos e percebemos de múltiplas maneiras, e assim novas possibilidades descortinam diante de nós. Fica aí também essa reflexão para a sua vida. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do deserto, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Observa aqui que Abimeleque começa a observar que Abraão prospera em tudo. É isso que acontece com aqueles que têm comunhão com Deus, por isso entra nesse propósito de fé 3,65. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim a terra onde peregrinastes. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e Deus a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que pusesses à parte?
E disse a Abraão: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei esse poço, que esse poço agora passa a ser de minha propriedade. Por isso chamou aquele poço de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Berseba significa juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Assim fez Abraão, invocando em Berseba o nome do Deus Altíssimo. Aí onde você está, na sua casa, edifica um altar ao Senhor. O altar do Senhor é edificado inicialmente no seu coração. E clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor, busque a presença do Senhor, busque essa comunhão com Deus, porque coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida enquanto você peregrinar por essa terra. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias, e ele era abençoado, assim como também você será abençoado. Assim, nós concluímos mais um dia o PDF 5, ou seja, o 5º dia do propósito de fé 365. Aqui eu fiz questão, vocês podem deixar o comentário aí se vocês acharam interessante ou não. À medida que eu estava lendo, eu estava comentando, porque muitas pessoas falam: eu estou acompanhando, estou vendo aí o propósito de fé a todos os dias, né, o propósito de fé 365, mas às vezes eu tenho uma certa dificuldade de entender. Então eu vou trazendo, contextualizando para o seu dia aquilo que a palavra de Deus está trazendo para a sua vida e dando vamos falar assim, uma visão geral daquilo que a palavra de Deus pode trazer para a sua vida dentro do contexto bíblico, daquilo que Deus quer trazer para a sua vida, dentro daquilo que as Santas Escrituras estão revelando para você poder ser próspero, crescer, ser feliz e ter entendimento, conhecimento. Como eu disse, conhecimento significa luz. Luz é aquilo que traz para você entendimento, comunhão. A palavra de Deus deixa muito claro que Deus nos chama a ser luz e sal nessa terra. Então que a palavra de Deus possa ser luz em nossa vida no dia a dia e que nos aproxime cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo, de nos aproxime mais de Deus, que o Espírito de Deus possa habitar sempre em nossas vidas. Então eu peço para vocês aí, deixe o seu comentário, curta, vai lá, deixe o seu like lá se você gostou, mas compartilhe, divulgue esse propósito. Vamos fazer que muitas pessoas possam entrar nesse propósito, estarmos juntos aí durante esses 365 dias do ano. Obrigado a todos aí, o Jânio, Roseli, Natanael, meu amigo, Maíra, Turmalina, enfim, a todos que estão conosco nesse propósito. Um abraço, que Deus possa tocar enormemente o seu coração. Até o próximo propósito PDF 6. Amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã, aguardando vocês. Um abraço a todos, tenham um bom dia, que Deus os abençoe.